Ou seja, basicamente em 2006 vivíamos como trogloditas autênticos. Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e hoje vamos fazer o exame de Matemática A da primeira fase de 2006. E se acharam o exame de 2022 fácil, esperem só até ao final do vídeo para ver o que é que se fazia, o que é que era esperado, nível de dificuldade aos alunos, não necessariamente em 2006, mas em mais ou menos por esta altura. Então vamos começar pelo grupo 1, são 7 questões de escolha múltipla. E avançamos rapidamente para a questão número 1. Na figura estão representadas, em referencial ao normado x ou y, partes dos gráficos de duas funções f e g contínuas em R. Tal como a figura sugere, nenhum dos gráficos interseta o eixo do x. Os gráficos de g e de f intersetam o eixo dos y nos pontos de ordenadas 0,5 e 2, respectivamente. Apenas uma das equações seguintes é impossível. Qual delas? Bom, então vamos analisar as hipóteses uma a uma. Na hipótese A temos f de x mais g de x igual a 0. E agora, se repararem no primeiro ponto dos dados do enunciado, dizem que nenhum dos gráficos interseta o eixo do x. E, tal como a figura sugere, as funções, nesse caso, vão ser sempre positivas em todo o seu domínio. O que significa que sempre que eu pegar num valor qualquer de f e de g, quando eles são somados, vou somar dois valores positivos, aquilo nunca vai dar zero. Portanto, a resposta é a hipótese A. Mas já agora vamos ver porque é que as outras hipóteses não eram válidas. Por exemplo, na hipótese B tínhamos f de x menos g de x igual a 0. Ora, se nós passarmos o g de x para o outro lado, ficamos com f de x igual a g de x. Ok? E no gráfico nós temos aquela situação em que os dois gráficos se intersetam no segundo quadrante. Pelo menos aquela solução, para aquele valor de x, esta equação de facto é válida. Portanto, isso vai excluir a hipótese B. Na hipótese C temos f de x vezes g de x igual a 1. Ora, mais uma vez, se nós passarmos, por exemplo, a função g de x para o outro lado, ficamos com f de x é igual a 1 sobre g de x. Onde é que nós podemos ter uma situação destas? Então, repare aqui no 0,5 e no 2. O 0,5, o inverso de 0,5, ou seja, o inverso da função g naquele ponto para x igual a 0, é 1 sobre 0,5, é 1 sobre o meio, que é 2. Vai dar exatamente a função. Portanto, 1 sobre g de x para x igual a 0 vai dar a função f de x. Portanto, mais uma vez, esta não é. Ok? E já agora a d, f de x sobre g de x igual a 1. Mais uma vez, se passarmos, por exemplo, g de x para o outro lado, ficamos com f de x igual a g de x. Portanto, isso resume-se à situação B e, portanto, basicamente, a D também não é. Okay? Portanto, era mesmo a A e está a resposta dada. Passamos então à questão número 2. Seja g a função definida em R por g de x igual a e elevado a x mais 5 sobre 2 mais cosseno de x. Considera a sucessão de termo geral do de n igual a n mais 1 sobre n ao quadrado. Indica o valor de limite quando n tende para mais infinito de g de u de n. Este exercício leva-nos para a definição de limite segundo Heine. Ou seja, qual é a primeira coisa que nós vamos querer fazer? Vamos querer saber qual é o valor do limite quando n tende para mais infinito, subentenda-se, daquela sucessão u de n. Portanto, limite quando n tende para mais infinito de u de n é o limite quando n tende para mais infinito de n mais 1 sobre n ao quadrado, isto vai dar indeterminação. Portanto, aqui vai dar mais infinito mais 1 e aqui vai dar mais infinito ao quadrado. Ou seja, isto é uma indeterminação do tipo infinito sobre mais infinito. Okay? Vamos levantar esta indeterminação. Como é que nós fazemos isto? Aqui vou colocar o n em evidência. Limite quando n tende para mais infinito de n, a parênteses 1 mais 1 sobre n, tudo sobre n ao quadrado. E agora este n vai ter que estar com este quadrado. E fica então, quando nós aplicamos novamente este limite, fica 1 mais, portanto 1 sobre mais infinito dá 0, fica 1 mais 0, 1 em cima, sobre, e cá em baixo já só fica n, fica mais infinito. E isto vai para 0. Portanto, em particular, isto vai para, como é mais infinito, isto vai para 0 por valores superiores. Não sei se isto vai ser necessário no restante exercício, mas fica assim para já. Agora o que é que nós temos que fazer? Agora nós já sabemos que, de acordo com a definição do limite segundo Heine, aquele limite, quando n tende para mais infinito de g de u de n, vai se transformar em limite quando x tende para 0 por valores à direita
de guia de x. Okay? Então agora isto fica limite, quando x tende para 0 à direita, de e elevado a x mais 5 sobre 2 mais cosseno de x. Isto vai ser, agora vou aplicar então aqui, vou substituir todos os x por 0 e ver quanto é que isto dá. Dá e elevado a 0 mais 5 sobre 2 mais cosseno de 0. E elevado a 0 é 1, 1 mais 5 vai dar 6, dividir por 2, cosseno de 0 é 1, 2 mais 1, 3, 6 sobre 3 vai dar 2 e isso leva-nos para a escolha da opção C. Questão número 3. Seja h a função de domínio R definida por h de x igual ao logaritmo de raiz de e elevado a x, tudo sobre 2. Ln designa o logaritmo de base e. Qual das seguintes expressões pode também definir h? Raiz de x, x sobre 2, x sobre 4 ou raiz de x sobre 2. E este exercício é um convite a aplicar algumas regras de logaritmos. Então a nossa função h de x será ln de, eu vou transformar aquela raiz em expoente, portanto fica e elevado a x elevada a 1 meio, tudo sobre 2. Agora, estes dois expoentes, potência de potência vai multiplicar, fica logaritmo de e elevada a 1 meio de x, aliás, x sobre 2, que ela fica mais simples, sobre 2, e agora este expoente já pode passar aqui para trás do logaritmo, vamos ficar com x sobre 2 vezes logaritmo de e sobre 2. E o logaritmo de e é igual a 1, portanto quando eu multiplico por x sobre 2 não faz nada, ficamos só com x sobre 2 sobre 2 é igual a x sobre 4, e isto leva-nos para a escolha da opção C. Já está feito. E passamos então à questão número 4. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função polinomial f. Tal como a figura sugere, o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em menos infinito a 0 fechado e voltada para baixo no intervalo de 0 fechado a mais infinito. A reta R tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0 é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares e interseta o eixo do x no ponto de abscissa menos 2. Sabendo que f' e f' designam respectivamente a primeira e a segunda derivadas de f, indica o valor de f de 0 mais f' de 0 mais f' de 0. E temos à nossa disposição as opções 1, 2, 3 ou 4. Eu vou começar por determinar o nosso f de 0. Como é que nós vamos fazer isto? Ora, a função f é tangente à reta R no ponto x igual a 0. Se eu conseguir ir buscar a equação daquela reta, portanto, aliás, eu já tenho o declive, porque eu já sei que ela é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares, portanto, automaticamente já sei que o declive da reta R é 1. Se eu puder ir buscar a ordenada na origem, automaticamente já tenho as coordenadas do ponto de tangência. Então, aquela reta passa no ponto de coordenadas menos 2, 0, e, portanto, se eu fizer y igual a mx mais b, o m é este 1, portanto fica só y igual a x mais b, então vou substituir o y por 0 e o x por menos 2 e fica que b é igual a 2. Okay? Portanto a reta R tem a equação reduzida y igual a x mais 2. Okay? O que significa que, se aquilo é um ponto de tangência, então f de 0 é igual a 2. Okay? Portanto este aqui já está. 2. Portanto, isso já escolhi a hipótese A e só é a hipótese B se a derivada daquela função naquele ponto for 0 e a segunda derivada também. Só que não são, porque eu já sei que a derivada da função o f' de 0 vai ser igual ao declive da reta tangente à função naquele ponto, que é a reta R. E eu já sei que o declive desta reta é 1. Portanto, o f' de 0, ou a derivada no ponto x igual a 0 é 1. Ok? Portanto, isto leva-nos ou para a hipótese C, que é 3, ou então para a hipótese D. Depende agora do valor da segunda derivada. Em relação à segunda derivada, o que é que nós temos aqui indicado? Dizem-nos que, tal como a figura sugere, o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima no intervalo de menos infinito a 0 e depois voltada para baixo de 0 a mais infinito. Então, naquele ponto, em x igual a 0, aquele é um ponto de inflexão, é um ponto em que a concavidade deixa de estar voltada para cima, deixa de ter concavidade positiva para passar a ter concavidade negativa. Portanto, automaticamente, por se tratar de um ponto de inflexão, f' de 0 é igual a 0, a segunda derivada é 0.
ok? Portanto, significa que f de 0, mais f' de 0 mais f' de 0 é igual a 2 mais 1 mais 0, que é igual a 3. Isso leva-nos então para a escolha da opção C mais uma vez. E o exercício 4 está feito. E já estamos a fazer a questão número 5. Seja ômega o espaço de resultados associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos do espaço, sabe-se que a probabilidade de ocorrer A é 0,3. Apenas um dos acontecimentos seguintes pode ter probabilidade inferior a 0,3. Qual deles? A reunido com B, A barra reunido com B, A intersetado com B, ou o complementar de A intersetado com B. Então, para responder a esta questão, vamos fazer um pequeno diagrama de Venn e tentar esquematizar geometricamente o nosso problema. Então, temos aqui o nosso, por exemplo, aqui o nosso espaço de acontecimentos ômega. Temos aqui, por exemplo, o nosso conjunto A e sabemos que a probabilidade de A ocorrer é 0,3. Okay? Nós não sabemos nada em relação ao conjunto B. Portanto, o conjunto B pode ter qualquer probabilidade de ocorrer desde 0 até 1. Okay? Caso o conjunto B seja exatamente 0, então neste caso a probabilidade de A reunido com B seria a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersetado com B. Portanto, vamos imaginar que a probabilidade de B era 0. Então, no mínimo dos mínimos, a probabilidade deste acontecimento teria de ser a probabilidade de A, que é 0,3. Menos do que isto não pode ser. Okay? Ou então, se a B não for um conjunto vazio, mas B está contido em A. Então, a probabilidade, portanto, estas duas probabilidades cancelam-se uma à outra e no mínimo dos mínimos ficamos aqui com este 0,3. Portanto, a hipótese A reunido com B, garantidamente não é possível. Vamos ver a hipótese B, a probabilidade de A barra reunido com B. Então agora A barra é o quê? Então neste nosso diagrama de Venn, A barra é tudo isto aqui. Ok? Portanto, isto é A barra. Eu sei que a probabilidade de A barra ocorrer é 1 menos a probabilidade de A, ou seja, 0,7. Portanto, 1 menos 0,3. Neste caso temos aqui a mesma situação. Ou seja, na pior das hipóteses, por causa desta fórmula, portanto, isto daqui agora transforma-se em P de A barra e aqui A barra, não é? Na pior das hipóteses, ou sendo isto 0, ou então estes dois termos cancelando-se um ao outro, tenho que, no mínimo dos mínimos, tenho aqui esta probabilidade de A barra que é 0,7. Não posso ter menos do que isto. E isso significa que, no mínimo dos mínimos, esta probabilidade é 0,7. Portanto, não é garantidamente a B. Vamos então ver a hipótese C. Vamos analisar a probabilidade de A intersetado com B. Bom, agora temos aqui uma outra história. Agora, imaginemos, vamos fazer aqui um outro diagrama de Venn, que é para isto não ficar demasiado complicado. Temos aqui o ômega, temos aqui o nosso conjunto A. Agora vamos imaginar, portanto, tem probabilidade. A probabilidade de A é 0,3. Imaginemos que A e B são conjuntos incompatíveis. Por exemplo, temos aqui B. Okay? Neste caso, a probabilidade de A ser intersetado com B iria dar 0. Okay? Ou então, B interseta A e interseta só neste bocadinho aqui, que é inferior a 0,3 pelo facto de a interseção de A com B, agora seria isto tudo, né? Por exemplo. Agora só iria intersetar este bocadinho aqui, que não é 0, mas também é inferior a 0,3. Ok? Ou seja, aliás, neste caso, a interseção máxima poderia ser era 0,3. Portanto, esta aqui é a nossa hipótese correta. Não é? Finalmente, já agora vamos só ver a hipótese D. Porque é que não seria correto? Bom, de acordo com as leis de De Morgan, a nossa probabilidade de A intersetado com B, tudo com uma barra por cima, é a probabilidade de A barra reunido com, reunido com B barra. Assim, ok? Então isto vai ser, mesmo que, portanto, mais uma vez, isso leva-nos para esta fórmula aqui. Portanto, isto seria a probabilidade de A barra mais a probabilidade de B barra menos a probabilidade da interseção de A barra com B barra. Portanto, isto aqui já é garantidamente 0,7, porque nós já tínhamos visto que era 0,7. A probabilidade de A barra que era aqui, não é? Portanto, se a probabilidade de B barra for 0, ou então estes dois termos se cancelarem um ao outro, no mínimo dos mínimos temos 0,7. E, portanto, isto nunca pode ser 0,3. Okay? Portanto, definitivamente, a hipótese D também não. Portanto, ficamos então com a hipótese C.
E avançamos então rapidamente para o exercício número 6. Uma variável aleatória x grande tem a seguinte distribuição de probabilidades. A probabilidade de xi ser igual a 0 é combinação de 2005, 99 a 99 sobre combinação de 2006, 100 a 100. E a probabilidade da variável ter valor 1 é um parâmetro A que nós desconhecemos a dividir por combinação de 2006, 100 a 100. Indica o valor de A. E temos aqui estas 4 opções. Então, a primeira coisa, este exercício em parte é de matéria que já não faz parte do programa de Matemática A do 12º ano, mas eu vou explicar muito rapidamente porque o resto tem a ver com, portanto, cálculo combinatório e isso é uma coisa que ainda se dá. A única coisa que vocês provavelmente não saberão neste momento é que se eu tiver uma variável aleatória que só pode ter valores 0 e 1, vamos imaginar que era, por exemplo, o lançar de uma moeda, em que 0 corresponde, por exemplo, a 0 é face nacional e 1 é a face europeia. Okay? Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de sair 0 mais a probabilidade de sair 1, ou seja, a probabilidade de sair face nacional mais a probabilidade de sair face europeia dá 1, ou seja, é o acontecimento certo, porque as únicas coisas que podem sair do lançamento de uma moeda são estes dois acontecimentos, ok? Portanto, a única coisa que nós temos que saber daqui, a nível de distribuição de probabilidades, é que a probabilidade de aquela variável ter valor 0 mais a probabilidade de ter valor 1 dá 1, porque é sempre assim que acontece para distribuições de probabilidade. Então, combinação de 2005, 99 a 99, sobre combinação de 2006, 100 a 100, mais A sobre combinação de 2006, 100 a 100, é igual a 1. E agora temos que resolver esta equação para sabermos exatamente quanto é que é o A. Portanto, ia ser uma destas 4 opções. Então vá, primeira coisa, vou transformar este 1 em, convenientemente, em combinação de 2006, 100 a 100 sobre combinação de 2006, 100 a 100 para poder cortar estes denominadores. Ficamos com combinação de 2005, 99 a 99 mais A é igual a combinação de 2006, 100 a 100. Como eu já tenho um pouco espaço, vou fazer o seguinte, vou só passar este termo para aqui, portanto isto tem aqui um sinal de igual, portanto isto é uma equação e vou isolar a minha incógnita que é o A. Ficamos com A igual a combinação de 2006, 100 a 100, menos esta combinação aqui, que é a combinação de 2005, 99 a 99. E agora é que vem a parte empolgante do exercício. Portanto, este exercício é particularmente interessante, ou seja, particularmente chato para vocês, porque nunca ninguém se lembra das fórmulas do triângulo de Pascal e do binómio de Newton. E esta aqui é do triângulo de Pascal, que também são propriedades das probabilidades. Ou seja, se tiver uma certa e determinada linha, número n, do triângulo de Pascal, nós já sabemos que por exemplo, este aqui mais estes dois somados dão este daqui da linha n mais 1. E eles vão ser dados por combinação de n0 a 0, n1 a 1, n2 a 2, n3 a 3. Ou seja, se for dado por combinação de n, p a p, este outro elemento da linha n vai ser dado por combinação de n, p mais 1 a p mais 1. Como é que este é dado em função destes aqui de cima? É combinação de n, p mais 1, aliás, n mais 1, porque estamos na linha n mais 1, p mais 1 a p mais 1. Porque isto começa aqui, portanto isto vai sempre aumentando e isto começa aqui de menos 1 atrás. Okay? Portanto, significa que existe uma probabilidade do cálculo combinatório que é combinação de n mais 1, p mais 1 a p mais 1, igual a combinação de n, p a p, mais combinação de n, p mais 1 a p mais 1. Como é que isto se relaciona com o nosso exercício? Bom, é que se repararmos, nós temos aqui um n mais 1 e aqui um n. Ok? E aqui temos, por exemplo, aqui se isto for um p mais 1, isto vai ser um p. Ok? Portanto, provavelmente o que nós queremos é, se eu passar este termo daqui para o outro lado, ficamos com combinação de n mais 1, p mais 1 a p mais 1, menos combinação de n, p a p, vai ser igual a combinação de n, p mais 1 a p mais 1. Ou seja, se este n mais 1 for o 2006 e se o p mais 1 for 100,
Então, necessariamente, n vai ser 2005, este 2005 aqui, e o p, se p mais 1 é 100, então p necessariamente vai ser 99, ok? Então, esta forma, tal e qual como está escrita, vai nos dar o resultado disto. Combinação de n, o n é 2005, isto aqui, este n vai ser 2005, e o p mais 1 vai ser 100, ok? Que é este p mais 1 que está aqui. Ou seja, isto então, de acordo com esta propriedade das combinações e também do teorema de Pascal, vai dar a combinação de 2005, 100 a 100. E isso vai levar-nos para a escolha da hipótese B. Ok? E, portanto, este aqui já está resolvido. E já estamos no exercício número 7. Os pontos A e B representados na figura são as imagens geométricas no plano complexo das raízes quadradas de um certo número complexo Z. Qual dos números complexos seguintes pode ser Z? 1, I, menos 1 ou menos I? Então, assim, basicamente nós vamos por tentativas, porque os cálculos que nós temos que fazer aqui são relativamente pequenos e mais vale ter a certeza da nossa resposta. Então vamos começar com 1. Na hipótese A, temos o número real 1, e vamos passar isto para a forma trigonométrica. Fica, uma vez que é um real positivo, fica E elevado a I0. E o nosso objetivo é determinar a raiz de E elevado a I0. Então, de acordo com a nossa fórmula de De Moivre, portanto, estas opções têm sempre módulo 1, portanto fica sempre 1 vezes, portanto eu não vou escrever nada. E elevado a quê? Elevado a I, 0 mais 2kπ, tudo sobre 2, em que o nosso k pode ter os valores 0 ou 1. Okay? Então, se k tiver o valor 0, fica 0 mais 2 vezes E vezes π, fica 0 sobre 2 e ainda fica 0. Portanto, daqui sai a primeira raiz, é elevado a I0. Caso o k tenha o valor 1, fica 2 vezes 1 vezes π, fica 2π, 0 mais 2π, 2π sobre 2 fica apenas π. Fica Z2 igual a E elevado a Iπ. Bom, E elevado a I0 continua a ser um número real positivo. E este aqui é um número real negativo. Okay? Aqueles dois pontos A e B não são números reais. Portanto, definitivamente a hipótese A está colocada fora de questão. Vamos avançar para a B. Para a hipótese B, nós temos o número imaginário puro I, que agora escrito na forma trigonométrica fica E elevado a Iπ sobre 2. Okay? E agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos calcular a raiz de E elevado a Iπ sobre 2. Como é que fica? Fica módulo, que é 1, vezes E elevado a I, π sobre 2 mais 2kπ, tudo sobre 2, em que o nosso k pode adquirir os valores 0 ou 1. Então, se o k tiver o valor 0, sai daqui a raiz. Isto fica tudo 0, fica só π sobre 2 mais 0, que é π sobre 2 sobre 2, que é π sobre 4. É elevado a I, π sobre 4. Caso o k tenha o valor 1, ficamos com Z2 igual a E elevado a π sobre 2 sobre 2, π sobre 4. E π sobre 4 mais 2 vezes 1, 2π. E agora sobre 2 fica mais π. Mais π. Vamos deixar assim, porque isto até é conveniente para nós representarmos geometricamente. Então, onde é que estão estas raízes? Fica. Primeira tem argumento π sobre 4, está alguns aqui em cima da bissetriz, aliás tem módulo 1, portanto é a distância 1 da origem. Argumento π sobre 4 e o outro é π sobre 4 mais π. Portanto agora vamos dar meia volta e ela vai ficar aqui. Portanto esta, por exemplo, seria A e esta seria B, ou então ao contrário, mas não interessa, de facto não é bem. Mas isto está em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. E aquela hipótese que nós temos ali pode estar em cima da bissetriz dos quadrantes pares. Okay? Portanto, só por causa disso, eu vou se calhar afastar-me um bocadinho da hipótese de C, que é novamente um número real, embora seja um número real negativo, e provavelmente a nossa hipótese correta estará naquele outro número imaginário puro da hipótese D. Portanto, se calhar vamos talvez testar, vamos saltar um bocadinho à frente e vamos testar a hipótese D, e se for a hipótese D, realmente fica ao vosso critério a C, mas eu tenho aqui um feeling que é a hipótese D. Vamos lá a isto. Então fica para a D, menos I, passado para a forma trigonométrica, fica E elevado a I 3π sobre 2,
E agora o objetivo é calcular a raiz de e elevado a i 3π sobre 2, que é a raiz do módulo, raiz de 1 que é 1, e elevado a i 3π sobre 2 mais 2kπ, tudo sobre 2, em que o k, mais uma vez, tem os valores 0 ou 1. Já não cabe muito bem, mas pronto. Se k tiver o valor 0, quanto é que isto fica? Fica, a primeira solução, para k igual a 0, isto aqui anula-se, fica só 3π sobre 2 sobre 2, é elevado a i 3π sobre 4. Nossa segunda hipótese é e elevado a i, agora fica 3π sobre 4 na mesma, 3π sobre 4, mais, e agora quando o k é igual a 1, fica 2π sobre 2. Portanto, é isto sobre 2, mais isto também sobre 2. 2π sobre 2 é 1. É 1π, ou seja, fica só π. Okay? Onde é que estão estas raízes? No nosso plano complexo, temos aqui uma de argumento 3π sobre 4. 3π sobre 4 é π menos π sobre 4. Okay? Onde é que está? Π menos π sobre 4 estará alguns para aqui. Calma lá, isto pode ser o nosso ponto A. E a outra estará 3π sobre 4. A partir daqui vou acrescentar meia volta. Com meia volta ela vai para aqui. Pode ser o ponto B. Ok? Portanto, nós vamos escolher a hipótese D. A 7 está despachada. E vamos então agora passar ao grupo 2. São 7 questões de desenvolvimento, algumas das quais com 2 alíneas cada, no total de 11 questões. E a questão número 1 diz o seguinte. Seja C o conjunto dos números complexos e designa a unidade imaginária. 1.1. Sem recorrer à calculadora, determina 4 mais 2i vezes cis de π sobre 6 à sexta sobre 3 mais i, apresentando o resultado final na forma trigonométrica. Ora, a primeira coisa que salta à vista é que é uma coisa confusa, que é este cis de π sobre 6. Portanto, este cis é uma forma abreviada de escrever cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Ou seja, isto é exatamente a mesma coisa que é elevado a i π sobre 6, mas na altura ainda não era dada a identidade de dólar e, portanto, era assim que se escrevia em 2006. E também, se reparar, isto foi antes do acordo ortográfico. Portanto, aqui não é o caso, mas noutros exercícios vão aparecer escritas um bocado esquisitas e é por causa disso. Ou seja, basicamente em 2006 vivíamos como trogloditas autênticos. Então vamos lá começar a fazer de facto cálculos. Temos 4 mais 2i, e agora vou passar isto para e elevado a i π sobre 6, tudo à sexta, sobre 3 mais i. Portanto, é a partir daqui que nós vamos desenvolver os nossos cálculos e temos que apresentar o resultado final na forma trigonométrica. Então, primeira coisa, esta potência aqui, vamos ficar com 4 mais 2i vezes e elevado a π sobre 6 vezes 6 dá π, portanto é elevado a iπ, okay? Tudo sobre 3 mais i. O que é que acontece agora? Agora temos que isto está na forma algébrica, isto está na forma algébrica, isto está na forma trigonométrica. Bom, se calhar já agora passava também para a forma algébrica e fica 4 mais 2i vezes e elevado a iπ é menos 1, ok? Sobre 3 mais i. E isto vai dar 4 menos 2i a dividir por 3 mais i. Okay? Agora que tenho isto tudo na forma algébrica, vamos fazer este quociente também na forma algébrica. Portanto, ou seja, vou aqui multiplicar pelo conjugado e em cima também. Vai ficar 4 menos 2i vezes 3 menos i, tudo a dividir por 3 mais i vezes 3 menos i. E vamos fazer aqui uma distributiva, ficamos com 3 vezes 4, 12. E para aqui fica menos 4i, e depois fica menos 6i, e menos 2i vezes menos i fica mais 2i ao quadrado, a gente já trata disto. E aqui fica só o quadrado do a, que é 9, mais o quadrado do coeficiente da parte trigonométrica, que é 1 ao quadrado, mas fica 1 também. Aqui este i ao quadrado é menos 1, portanto isto aqui fica igual a menos 2. 12 menos 2 dá 10, menos 4i menos 6i vai dar menos 10i, e tudo a dividir por 9 mais 1, que é 10. Ou seja, isto vai nos ficar 10 sobre 10 menos 10 sobre 10i, portanto,
1 menos I. E agora a única coisa que temos que fazer é passar para a forma trigonométrica, mas o exercício basicamente já está feito. Bom, agora para a forma trigonométrica, o módulo do nosso número, o nosso resultado fica raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, isto está raiz de 2. E agora, para o argumento, temos que a tangente de θ é igual a menos 1 sobre 1, que é menos 1, e Z pertence a que quadrante? Bom, a parte real é positiva e a parte imaginária é negativa, portanto isto pertence ao quarto quadrante. Quarto quadrante. Então, queremos ângulos cuja tangente seja menos 1, mas que pertençam ao quarto quadrante. Tendo em consideração que a tangente de π sobre 4 é 1, então a tangente de menos π sobre 4 há de ser menos 1. Adicionalmente, o ângulo menos π sobre 4 já é um ângulo do quarto quadrante. Mas agora a gente quer só passar isto para o argumento mínimo positivo. Portanto, eu agora aqui vou só somar 2π. Fica 8π menos π sobre 4 vai dar 7π sobre 4. Então a nossa resposta fica que z é igual a módulo raiz de 2 é elevado a i 7π sobre 4. E esta aqui já está feita. 1.2. Considere que para qualquer número complexo z não nulo, o argumento z representa o argumento z que pertence ao intervalo fechado de 0 a 2π aberto. Representa a região do plano complexo definida pela condição em C. Módulo z está compreendido entre 1/2 e 1, inclusive, e argumento de z está compreendido entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4, inclusive, e determine a sua área. Então vamos lá a isso. Módulo z está compreendido entre 1/2 e 1, ou seja, a distância, são pontos do plano complexo cuja distância à origem é maior do que 1/2. Portanto, vou pôr aqui o esboço de uma circunferência de raio 1/2, mais ou menos aqui. Okay? São coisas no exterior desta circunferência, incluindo a própria. E depois, menor ou igual que 1. Ou seja, agora temos uma outra circunferência de raio 1, também ela sentada na origem, mais ou menos assim. Esta é cada vez menos circunferência. Ok? E, portanto, a área em questão é maior ou igual que 1/2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual que 1. Ou seja, o que nós queremos é até ver, portanto, não é esta região toda, mas é esta coroa circular aqui. Portanto, incluindo a fronteira de dentro e a fronteira de fora. Ok? Agora, o que é que nós queremos adicionalmente? Isto em conjunção, portanto, agora queremos a interseção com o argumento z está compreendido entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4. Ora, os números cujo argumentos é exatamente 3π sobre 4 estão aqui. Portanto, isto é em relação à origem, porque é só o argumento z. A partir daqui, mais ou menos assim a olho, 3π sobre 4. 3π sobre 4. Pontos cujo argumento seja 5π sobre 4 para aqui, sensivelmente. 5π sobre 4. Okay? Então, pontos cujo argumento esteja compreendido entre estes dois. Portanto, agora fazendo a conjunção das duas coisas ao mesmo tempo, então agora temos esta zona aqui. Portanto, a área, portanto, a zona pedida é esta parte com sombreado a preto. Okay? Pronto. E agora vamos ver a área. Portanto, isto para a área. Ora, por exemplo, uma abordagem possível, a área deste círculo de raio 1, portanto, a área do chamado círculo grande, é π vezes 1 ao quadrado, ou seja, π. Para este círculo pequeno, a área do círculo pequeno vai ser π vezes o raio é 1/2, portanto é 1/2 ao quadrado, está π vezes 1/4, ou seja, π sobre 4. Ou seja, a área da coroa circular, coroa inteira, portanto a região rosa vai ser π menos π sobre 4, isto é 4π sobre 4 menos π sobre 4, dá 3π sobre 4. Okay? Agora, o que nós queremos é mesmo só este pequeno setor aqui. Agora, tendo em consideração que
por exemplo, esta parte aqui e esta formam aqui este ângulo de 5π sobre 4 menos 3π sobre 4 dá 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2, isto é um ângulo reto, isto aqui é um ângulo reto, e sabendo que a circunferência tem 360, portanto, estou ensinando em graus, 360 graus, mas isto aqui são 90 graus, então isto é um quarto da área total, ok? Porque esta amplitude é um quarto da amplitude total da circunferência. Então, portanto, a área da zona pedida há de ser 3π sobre 4 e tudo ainda a dividir por 4. Ou seja, 3π sobre 16. Ok? Portanto, isto é unidades de área, sejam elas quais forem. Isto não vem em radianos. E pronto, esta é uma abordagem possível. Em alternativa, vale a pena explorar estas coisas porque nunca se sabe quando é que estas fórmulas vêm a ser necessárias. Existe uma fórmula que dá exatamente a área de um setor circular, que é α vezes raio ao quadrado sobre 2, no formulário, e esta fórmula pode vir a ser útil, nunca se sabe. Então podemos também explorar essa possibilidade. Na realidade, o que nós vimos aqui é este setor circular grande, ao qual eu vou retirar deste setor circular pequeno. Eu posso fazer, em alternativa, a área do setor grande, que é alfa. Quanto é que é o alfa? É este alfa aqui. É este alfa que é os... Eu vou fazer isto, tem que vir em radianos, portanto é π sobre 2. Portanto, esta fórmula só funciona para radianos. Há uma outra fórmula à parte para graus. Fica π sobre 2 vezes raio ao quadrado. O raio do grande é 1, portanto fica 1 ao quadrado, tudo sobre 2. Isto fica 1, mas fica π sobre 2, que é π sobre 4 em unidades de área. Isto não são radianos, mais uma vez. Agora, a área do setor pequeno vai ser a mesma coisa, portanto, os mesmos π sobre 2 do ângulo ao centro, vezes, mas agora o raio, em vez de ter 1, é 1 meio. É 1 meio a ao quadrado, tudo sobre 2. Ora, π sobre 2 vezes 1 quarto, π sobre 2 vezes 1 quarto a dividir por 2, fica π sobre 8 sobre 2, ou seja, π sobre 16. Então, podemos responder que a área da zona pedida vai ser então igual a este π sobre 4, que é a área do setor grande, menos π sobre 16, que é a área do setor pequeno. π sobre 4 menos π sobre 16. E eu agora vou multiplicar isto aqui por 4 para ter o mesmo denominador. Fica 4π sobre 16 menos π sobre 16 e vai dar os mesmos 3π sobre 16 unidades de área que tinha dado aqui. Mas é uma forma alternativa de fazer as coisas utilizando esta fórmula do setor circular. Okay? Portanto, 1.2 também já está. E já estamos a fazer o exercício número 2. 2.1. Uma coluna com a forma de um prisma hexagonal regular está assente no chão de um jardim. Dispomos de 6 cores, amarelo, branco, castanho, dourado, encarnado e verde, para pintar as 7 faces visíveis, as 6 faces laterais e a base superior desse prisma. Admita que se pintam de verde 2 faces laterais opostas. Determine de quantas maneiras diferentes podem ficar pintadas as restantes 5 faces de tal modo que 2 faces que tenham uma aresta comum fiquem pintadas com cores diferentes e que 2 faces laterais que sejam opostas fiquem pintadas com a mesma cor. Então vamos lá analisar a situação. Já escolhi aqui uma face e a sua face oposta, de acordo com aquilo que me indicava no problema, para pintar de verde. Portanto, estas duas faces. A partir de agora, quantas possibilidades de escolha que nós temos? Nós tínhamos inicialmente 6 cores, uma das quais já foi gasta com a cor verde, nenhuma das quais pode voltar a ser pintada de verde, porque se eu pintar esta, depois também tenho que pintar esta de verde e qualquer uma destas duas faces são adjacentes a estas duas. E se eu pintar esta de verde ou esta de verde, também são adjacentes. E, adicionalmente, a do topo também vai ser adjacente a todas estas de laterais. E, portanto, também não pode ser pintada de verde. Já só tenho 5 escolhas. E se eu escolher uma das 5 cores para aqui, tenho 5 escolhas à minha possibilidade.
e automaticamente esta aqui vai ficar pintada exatamente da mesma cor. Portanto, seja lá qual for a cor que eu escolha para aqui, também tenho que escolher exatamente para aqui, são 5 escolhas. Daqui sai que, agora para este par, portanto, se eu escolher, agora já só tenho à minha disposição 4, porque a verde e seja qual for a outra cor adicional que eu escolher para aqui, já não posso escolher para aqui. Já só tenho 4 escolhas. Para aqui tenho que pintar exatamente da mesma, porque é a face oposta a esta. Portanto, 5 escolhas para aqui, 4 escolhas para aqui, e a minha base superior vai ter que ser pintada adicionalmente de uma cor que não pode ser nem verde, nem esta que eu escolhi para aqui, nem esta que eu escolhi para aqui. Portanto, agora já só tenho mesmo 3 possibilidades à minha escolha. Portanto, de quantas maneiras é que eu posso pintar com este esquema esta coluna? De 5 vezes 4 e vezes 3, ou seja, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 formas diferentes. E, portanto, a resposta está dada. 2.2. Considera um prisma hexagonal regular num referencial ortonormado OXYZ de tal forma que uma das suas bases está contida no plano de equação z igual a 2. Escolhendo ao acaso dois vértices do prisma, qual é a probabilidade de eles definirem uma reta paralela ao eixo dos z? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então temos aqui uma possível representação geométrica da situação descrita. Ou seja, o que é mesmo importante é que uma das bases, por exemplo esta aqui, esteja contida no plano de equação z igual a 2. Ou seja, o facto de ser 2 não é importante. O que é importante é o facto de ser um plano do tipo z igual a constante. Ou seja, um plano que é paralelo ao plano x ou y. Porquê? Porque nós já sabemos que todas as arestas laterais vão ser garantidamente perpendiculares a este plano. Portanto, isso é-nos interessante. Então vamos começar a fazer o cálculo para calcular a probabilidade de definirmos uma reta paralela ao eixo dos z. Portanto, vamos escolher dois vértices quaisquer. Primeira situação, a nossa probabilidade, de acordo com a lei de Laplace, é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Eu gosto sempre de começar com os casos possíveis porque é muito mais fácil analisar. Temos quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 12. Eu quero escolher 2. Ou seja, deste conjunto de 12 vértices, eu vou escolher quaisquer dois vértices distintos, não interessando a ordem, porque se eu escolher este e este, ou escolher este e este, eu vou obter exatamente a mesma reta. Portanto, vou utilizar as combinações e vou fazer combinação de 12, 2 a 2. Portanto, isto permite-me calcular o número total de casos possíveis. Para os casos favoráveis, vou apenas escolher vértices que deem origem a retas que são perpendiculares a este plano z igual a 2. Ou seja, quais são esses vértices? Vou escolher. Se eu escolher exatamente este vértice e este, vou definir esta aresta, e portanto, esta reta é perpendicular ao plano. Depois esta aqui de trás, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, só tenho 6 escolhas, ou seja, 6 maneiras diferentes de escolher dois vértices de modo a formar retas que sejam perpendiculares a este plano. Ou seja, nem sequer vou utilizar combinações, vou simplesmente fazer 6. Portanto, já está contabilizado. Agora é só mesmo uma questão de fazermos o cálculo da combinação de 12, 2 a 2 para fazermos, apresentarmos depois a probabilidade numa forma de fração simplificada. Então vamos lá a isso. Já sabem que eu gosto de fazer o cálculo das combinações à mão. Combinação de 12, 2 a 2, porque nunca sabe quando é que é necessário fazer qualquer coisa, não necessariamente com números, mas com expressões e a fórmula para calcular as combinações tem de estar sabida. Isto é então 12 fatorial sobre 12 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lá em cima, isto aqui vai dar 10. Isto vai dar 10 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Vamos ficar assim para já. O 12 fatorial eu posso decompor em 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, etc, etc, que é basicamente 10 fatorial. E este 10 fatorial vai poder cortar com este. Ficamos com 12 vezes 11 sobre 2. E agora, por exemplo, 12 a dividir por 2 eu já sei que dá 6. Fica 6 vezes 11. E 6 vezes 11 é 66.
Portanto, já está feito o cálculo. Então, a probabilidade pedida, nesse caso, vai ficar 6 daqui de cima, a dividir por 66, que é o resultado de fazer a combinação de 12, 2 a 2. 66. E agora, se eu dividir o numerador e o denominador por 6, vou obter então 1 onzeavos e já está. Portanto, a probabilidade de nós, selecionando ao acaso dois quaisquer vértices deste prisma, conseguirmos formar retas que sejam paralelas ao eixo do Z, ou seja, perpendiculares ao plano Z igual a 2, é 1 onzeavos. E, portanto, a resposta está dada. E avançamos já para a questão número 3. De uma caixa com 10 bolas brancas e algumas bolas pretas, extraem-se sucessivamente e ao acaso 2 bolas. Não responde a primeira bola extraída antes de retirar a segunda. Considere os acontecimentos. A primeira bola extraída é preta e B, a segunda bola extraída é branca. Sabe-se que a probabilidade de B se A é 1/2. Quantas bolas pretas estão inicialmente na caixa? Numa pequena composição, justifica a sua resposta começando por explicar o significado de P de B se A, no contexto da situação descrita. Então vamos lá começar a analisar a situação. Temos aqui já a primeira bola que foi extraída, que é uma bola preta. Okay? É o acontecimento A. A primeira bola extraída é preta. Agora, o acontecimento B, a segunda bola extraída é branca e agora a probabilidade de a segunda bola extraída ser branca, sabendo que a primeira bola que foi extraída é preta, é 1/2. Okay? O que é que isso significa? Significa que a partir de agora a probabilidade de sair uma bola branca na segunda extração, tendo em consideração que não houve reposição, portanto esta bola já foi eliminada, branca, e temos aqui algumas bolas brancas. Aliás, nós sabemos exatamente quantas bolas brancas são. São 10. Porque se saiu uma preta, então a composição inicial mantém-se. Em termos de bolas brancas, são 10 bolas brancas. E sabemos que ainda existem aqui outras bolas pretas para sair na segunda extração. Se a probabilidade de sair uma branca é 1/2, a probabilidade de sair branca é 1/2, significa que a probabilidade de agora sair uma outra preta na segunda extração, portanto isto é na segunda extração a probabilidade de sair uma preta também tem que ser 1/2, ok? Ou seja, metade, metade. O que é que isto implica em termos de número de bolas? Para que isto aconteça, isto só pode acontecer se o número de bolas brancas for exatamente igual ao número de bolas pretas depois de a primeira bola preta ter sido retirada da caixa. Portanto, agora concluímos que tem que estar, depois da primeira extração de uma bola preta, 10 bolas pretas dentro da caixa. Agora é só somar. Então tenho uma bola preta aqui, tenho 10 mais 10, 20 bolas para a segunda extração. 20 mais 1 são, resposta, na caixa havia inicialmente 21 bolas. Mas o que pretendem é apenas o número de bolas pretas. Portanto, inicialmente havia 11 bolas pretas. Ok? Pronto. Está. Mas podem deixar de qualquer forma na composição que a composição inicial era de 21 bolas. 11 das quais são pretas. Ok? E pronto, agora é só mesmo organizar todo este raciocínio numa pequena composição. Fica ao vosso critério. Da minha parte, a resposta está dada. E passamos então rapidamente à questão número 4. Na figura estão representados parte do gráfico da função f de domínio R, definida por f de x igual a e elevado a menos x. Um triângulo isósceles OPQ, em que o lado PO é igual ao lado PQ, em que O é a origem do referencial, P é um ponto do gráfico de f e Q pertence ao eixo das abscissas. Considere que o ponto P se desloca no primeiro quadrante, eixos não incluídos, ao longo do gráfico de f. O ponto Q acompanha o movimento do ponto P, deslocando-se ao longo do eixo das abscissas, de tal modo que o comprimento do segmento PO permanece sempre igual ao comprimento do segmento PQ. Seja A a função de domínio R+, que faz corresponder à abscissa X do ponto P a área do triângulo OPQ. 4.1. Mostre que para cada x pertencente ao conjunto R+, se tem A de x igual a x vezes E elevado a menos x. Então vamos começar pelo mais básico dos básicos. A área do triângulo OPQ há de ser base vezes altura sobre 2 por se tratar de um triângulo. Agora, qual é o comprimento da base, qual é o comprimento da altura? Ora, se este ponto P é
um ponto da função f, então aqui vai ser um ponto qualquer x, e esta parte aqui, esta coordenada y, vai ser f de x. Então, a altura vai ser exatamente este comprimento, que corresponde à ordenada do ponto P, que é dado por f de x. Portanto, aqui, a base ainda vamos ver qual é, vezes a altura é exatamente igual ao valor de e elevado a menos x, que é o valor de f de x, e isto tudo a dividir por 2, que é este 2. Ok. Então agora diz-nos o seguinte, este triângulo tem que ser sempre um triângulo pelo menos isósceles, ou seja, de modo que este lado OP e este lado PQ sejam sempre iguais. Ora, se nós fizermos aqui esta divisão pela altura, este triângulo retângulo e este outro triângulo retângulo que daqui resultam, têm que ser exatamente iguais. Portanto, se este lado é igual a este e este lado é partilhado pelos dois triângulos, então por semelhança de triângulos, este bocadinho daqui da origem até x e depois de x até q, tem que ser exatamente o mesmo comprimento. Ora, daqui até aqui, uma vez que isto tem a abscissa 0, daqui até aqui eu vou dizer que isto tem comprimento x. E, portanto, daqui até aqui também há de ter comprimento x. Então, a base tem comprimento 2x. E este vai ser, então, a área, não do triângulo OP, vamos fazer a área em função de x, é dada por, esta base é 2x, como acabamos de ver, vezes e elevado a menos x, tudo a dividir por 2. Agora, como lá no numerador temos tudo a multiplicar, este 2 pode cortar com este 2 e fica só x vezes e elevado a menos x e a demonstração está feita. 4.2. Sem recorrer à calculadora, estuda a função A quanto à monotonia e conclua qual é o valor máximo que a área do triângulo OPQ pode assumir. Ora bem, então agora vamos tirar isto aqui porque vamos precisar de um bocadinho de espaço. Temos a nossa função A de x, cuja expressão acabamos de determinar que era x vezes e elevado a menos x, e queremos saber, primeiro, monotonia, depois máximo, ou seja, um extremo. Portanto, isto é um convite a ir fazer o cálculo da derivada desta função. Adicionalmente, o domínio desta função, a gente sabe que d de a vai ser r+, porque isto é a área de um triângulo. Então vamos lá calcular primeiramente a derivada. A' de x vai ser... Ok, temos aqui um produto. Portanto, primeiro de tudo, regra do produto. X vezes e elevado a menos x', vai ser x' vezes e elevado a menos x, mais x vezes e elevado a menos x, tudo derivado. Derivada de x é 1, fica só aqui e elevado a menos x, mais... Depois daqui fica u' vezes e elevado a u, sendo que portanto, o meu u é este menos x, fica derivada de menos x vezes e elevado a menos x, e depois e já vem com este x cá atrás que não muda. Ficamos com e elevado a menos x, isto aqui fica menos 1, isto é menos 1, e este menos vai já influenciar este mais, fica menos x vezes e elevado a menos x. Okay? O que é que nós podemos fazer para simplificar? Vamos colocar o e elevado a menos x em evidência, fica e elevado a menos x vezes, daqui é como se tivesse 1 a multiplicar, portanto fica 1 menos x. E pronto, já está a derivada feita. Para o máximo, convém averiguar quando é que a nossa derivada é zero. Não é uma garantia do máximo, mas se for, o máximo acontece nessa altura. Portanto, a linha de x é igual a zero. Significa que e elevado a menos x vezes 1 menos x é igual a zero. Portanto, agora vamos aplicar a lei do anulamento deste produto. E elevado a menos x é igual a zero, ou 1 menos x é igual a zero. Daqui, esta aqui é impossível, portanto isto é sempre positivo. Ou menos x é igual a menos 1, portanto, impossível, ou x é igual a 1. Portanto, os zeros desta função, a função derivada é para x igual a 1. Portanto, havendo um máximo, em princípio há de ser para x igual a 1, mas vamos ainda ter que confirmar que isso realmente vai acontecer. Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa tabela de sinal. Vamos fazer aqui uma tabela em que vamos introduzir aqui uma linha para este primeiro fator elevado a menos x, depois para 1 menos x, depois outro para e elevado a menos x vezes 1 menos x, que é o f' de x, e depois uma outra linha para a função, que é aquilo que nós queremos de facto estudar. Okay? O que é que nós vamos colocar? Aqui vamos colocar
primeiro o 0, mas o 0 já não faz parte do domínio, portanto aqui eu vou pôr não definido, não definido, não definido e não definido. Depois vou colocar uma outra coluna com os zeros todos, que neste caso é só um, que é o x igual a 1. E depois isto vai até mais infinito. Mais infinito. Ok. Vamos então começar a analisar sinais. Ora, e elevado a menos x tem um gráfico típico deste modo aqui. Portanto, passa aqui em 1. Depois vem aqui de valores muito grandes. E depois começa a tender para 0. Portanto, esta função é sempre positiva. Portanto, mais. Portanto, aliás, isto aqui é em geral. Portanto, aqui nem sequer nós estamos a analisar para valores negativos, mas se estivesse definida para valores negativos, seria assim deste género. Ora, 1 menos x, em geral, quando está definida para r, é assim. Portanto, é uma reta. Isto é a mesma coisa que ter menos x mais 1. Tem a ordenada na origem 1, tem declive menos 1, ou seja, depois vai passar aqui no 1. Uma reta assim. Okay? Então, portanto, ou seja, a reta y ou f de x igual a menos x mais 1, que é mais correto. Quando o y é 0, aqui no eixo do x, o x vai fazer 0 igual a menos x mais 1, o 1 passa para o outro lado, fica menos 1 igual a menos x, portanto x igual a 1, que é exatamente este ponto aqui. Ou seja, a partir do 0, o que é que nós temos? Ela é sempre positiva até chegar ao 1, positivo, em 1 tem valor 0 e depois a partir daí passa a negativa. Pronto. Então vamos ver o que acontece ao produto destas duas coisas que vai formar a nossa derivada. No intervalo de 0 a 1 aberto, fica mais por mais, dá a mais. Multiplicar coisa positiva multiplicado por coisa 0 dá 0. E agora, positivo por negativo dá negativo. O que é que isso significa em termos da função? Significa que no intervalo aberto de 0 a 1 a função é crescente. No intervalo aberto de 1 a mais infinito a função é decrescente, porque a sua derivada é negativa, não é? O que implica necessariamente que em x igual a 1 temos aqui um máximo para a nossa função original. De facto, é o máximo. A única coisa que nos falta mesmo calcular é quanto é que é o valor desse máximo. Para calcularmos o valor desse máximo, em x igual a 1, vamos à nossa função, mas atenção, não é a função derivada, é a função original. Portanto, isto é o máximo da função original, não é o máximo da derivada. Aliás, na derivada é 0. Também podia ser no máximo, mas não, de facto não é o caso. Então, para x igual a 1, para a função original, temos a de 1, que é 1 vezes e elevado a menos 1, ou seja, isto não está aqui a fazer nada, isto fica só e elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre e. Ok? Então, em resumo, vamos afirmar que a de x é crescente no intervalo aberto de 0 até 1 fechado. A de x é decrescente no intervalo fechado de 1 até mais infinito. E a de x tem máximo em x igual a 1, em que o valor do máximo é 1 sobre e. Okay? E pronto, está dada aqui toda a resposta, está estudada a monotonia e está determinado o valor do máximo. É para x igual a 1 e tem valor 1 sobre e. Portanto, esta também já está feita. E já estamos a fazer o exercício número 5. De uma certa função f de domínio R, sabe-se que f é contínua. A reta da equação y igual a x é a assíntota do gráfico de f, quer quando x tende para mais infinito, quer quando x tende para menos infinito. Mostre que o gráfico da função g, definida em R por g de x igual a x, f de x, não tem qualquer assíntota. Então vamos começar por analisar as assíntotas verticais que possam existir ao gráfico de g. Sabemos que g de x é uma função cuja expressão nós não conhecemos, mas sabemos que é dada por x vezes f de x. O que é que nós sabemos então? Que x é uma função contínua em R e está no enunciado a dizer que f de x também é contínua em R. É uma função contínua e tem domínio R. Ok? Daqui sai automaticamente que o produto de duas funções contínuas em R também é contínua em R. Daqui se conclui automaticamente que g de x não tem assíntotas verticais ao seu gráfico, porque não existem realmente pontos candidatos nenhums onde nós podemos procurar sequer assíntotas verticais. Mas esta parte aqui está feita.
Agora, vamos então procurar assíntotas não verticais ao gráfico da função de G. Em particular, nós vamos só focar-nos um bocadinho naquelas informações que dão ali no segundo ponto, porque elas são essenciais, porque nós aqui vamos mesmo ter de fazer cálculo de alguns limites. Dizem que a reta da equação y igual a x é a assíntota do gráfico de f. Então, significa que, portanto, é y igual a x, ou seja, declive é 1 e a ordenada na origem é 0. Portanto, que informações é que nós conseguimos extrair daqui? Que limite, quando x tende para mais infinito de f de x sobre x é 1, porque isto dá-nos o declive, e o limite, quando x tende para mais infinito de f de x menos 1x, ou seja, x apenas, portanto, este limite aqui, isto vai dar 0, que é o nosso b. Okay? A mesma coisa se passando para menos infinito, porque tem exatamente a mesma assíntota oblíqua, portanto, menos para aqui e menos para aqui. Portanto, é para as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar assíntotas oblíquas ao gráfico de G. Vamos começar pelo limite, quando x tende para mais infinito de G de x sobre x. Okay? Como é que nós vamos fazer isto? Vamos definir função G às costas da função f. Daqui podemos decidir alguma coisa. Portanto, fica limite, quando x tende para mais infinito, de x vezes f de x sobre x. Okay? Nós olhamos para aqui e vamos ser tentados a cortar este x com este x. E fica, é o limite quando x tende para mais infinito, x tende para mais infinito, de f de x. Portanto, daqui sai uma resposta. Só que nós não sabemos qual é o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Okay? Pode ser um limite definido. Okay? Portanto, vamos voltar um bocadinho atrás aqui a esta situação inicial, em que eu tinha o limite quando x tende para mais infinito de x vezes f de x sobre x, e vamos separar da seguinte maneira. Ficamos com limite, vamos separar por aqui, fica quando x tende para mais infinito de x vezes limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x. Nós já sabemos que o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então agora, qual é o limite quando x tende para mais infinito de x? É este sim, sabemos que é mais infinito. Vezes, mas este já sabemos. Este sabemos que é 1. Vezes 1. E isto é mais infinito. Okay? Portanto, aqui eu vou tentar calcular um possível declive à assíntota oblíqua de G de x e obtive mais infinito. Portanto, não tem assíntotas não verticais. Portanto, se não tem oblíquas, também não tem horizontais, certamente, para x a tender para mais infinito. Para mais infinito. Para menos infinito, o que é que muda? Bom, vamos fazer, uma vez que eu já tenho pouco espaço, vou fazer aqui sobreposto. Para menos infinito, este limite passa a ser também menos infinito, ou seja, este aqui passa a ser menos infinito. Portanto, limite quando x tende para menos infinito de x, vezes limite quando x tende para menos infinito de f de x sobre x. E este limite continua a ser 1. Este limite aqui é quando x tende para mais infinito ou para menos infinito. Já temos chegado a essa conclusão. A única coisa que muda é que este limite quando x tende para menos infinito de x agora já não é mais infinito, agora já é menos infinito. Portanto, aqui também fica menos infinito. Fica menos infinito vezes 1, ok? Ou seja, menos infinito também. Okay? E, portanto, mais uma vez, também para menos infinito não vai ter nenhuma assíntota não vertical. Não consigo extrair nenhum declive, nem quando x tende para mais infinito, nem quando x tende para menos infinito. Okay? Logo, como não tem assíntotas verticais nem assíntotas não verticais, G de x não tem assíntotas. E pronto, e o exercício número 5 está feito. Passamos então ao exercício número 6. Na figura está representada uma esfera suspensa de um fio com 1 metro de comprimento fixo no ponto O. O centro da esfera oscila entre os pontos A e B, que são simétricos relativamente à reta vertical R. A reta R passa pelo ponto O e é perpendicular à reta OS. No instante inicial, o centro da esfera coincide com o ponto A. Admita que, t segundos após esse instante inicial, o centro da esfera está num ponto P tal que a amplitude em radianos do ângulo SOP é dada aproximadamente por αt igual a π sobre 2 menos π sobre 6 cosseno de raiz de 9,8t.
Nas duas alíneas seguintes, não utiliza a calculadora, a não ser para efetuar eventuais cálculos numéricos. 6.1. Determina a distância do centro da esfera à reta OS no instante inicial. Bom, então vamos lá ver o que é que nós temos. Temos uma equação que nos dá o ângulo que este pêndulo faz com esta reta horizontal, portanto este alfa aqui. Este alfa em função do tempo é π sobre 2 menos π sobre 6 vezes o cosseno de raiz de 9,8 vezes o tempo. Okay? Por um lado, portanto, damos este alfa aqui. Agora, em particular, nós queremos coisas para o instante inicial. No instante inicial, este pêndulo estava assim, portanto, aqui a coincidir com o ponto A, e a distância à reta é sempre na vertical, portanto, ela ser este segmento de reta. Portanto, o ângulo que nos dá quando nós fazemos o alfa de 0 vai ser este ângulo aqui, ok? Chamar alfa 0. E sabemos que esta distância aqui é sempre 1, porque é o comprimento do fio. O que nós queremos saber é este cateto oposto a este ângulo. Ora, esse cateto oposto leva-nos para a utilização do seno. Então, o seno de alfa 0 vai ser o comprimento que nós temos, vamos chamar-lhe d de distância, a dividir por 1, que é a hipotenusa. E, portanto, a nossa distância vai ser então, o seno de alfa 0. E agora vamos aqui à nossa equação buscar o alfa de 0, portanto, o alfa inicial. Fica π sobre 2 menos π sobre 6 cosseno de raiz de 9,8 vezes 0. Ou seja, está cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então fica só π sobre 2 menos π sobre 6. Ou seja, vai ser 3π sobre 6 menos π sobre 6. Ou seja, 2π sobre 6 ou ainda π sobre 3. Então o que é que eu quero? Quero a minha distância. A minha distância vai ser seno de π sobre 3, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Isto vem aqui unidades em metros. Raiz de 3 sobre 2 metros. Uma vez que não me pedem qualquer tipo de aproximação, vou apresentar o valor exato que é precisamente este. Portanto, a 6.1 já está feita. 6.2. Determina o instante em que o centro da esfera passa pela primeira vez na reta R. Apresenta o resultado em segundos, arredondado às décimas. Ora, então agora é relativamente fácil de ver que no instante em que o centro da esfera passa pela reta R, em qualquer instante, portanto isto vai repetir-se várias vezes porque é um fenómeno periódico, portanto, em qualquer instante o pêndulo faz sempre um ângulo de 90 graus com a reta OS. Portanto, essa parte acho que é relativamente fácil de ver. Portanto, este ângulo αt é sempre, não vai ser 90 graus, vai ser π sobre 2, porque nós vamos estar a trabalhar em radianos, igual a π sobre 2 menos π sobre 6, cosseno de raiz de 9,8t. Portanto, daqui, a resolução desta equação vai me permitir ir buscar todos os instantes em que a esfera está, portanto, a coincidir com a reta R, ou seja, fazer um ângulo de π sobre 2 radianos com a reta OS. Então vá, primeira coisa, este π sobre 2 corta com este, fica 0 igual a menos π sobre 6 cosseno de raiz de 9,8t. Este menos π sobre 6 vai passar para aqui a dividir, mas fica 0 a dividir por menos π sobre 6, portanto, basicamente vai evaporar, é como se ficasse só 0 igual a cosseno de, fica... Vou já agora trocar os membros, fica cosseno de raiz de 9,8t igual a 0. E agora, por se tratar de uma equação trigonométrica, vou substituir o 0 por qualquer coisa cujo cosseno seja 0. Por exemplo, cosseno de raiz de 9,8t pode ser igual a cosseno de π sobre 2, portanto, que é um ângulo cujo cosseno é 0. Portanto, sai daqui que, uma vez que isto é uma equação trigonométrica, raiz de 9,8t é igual a π sobre 2 mais 2kπ mais ou menos, ok? Com k inteiro. Portanto, temos aqui então, na realidade, duas equações. E vamos ter que passar esta raiz de 9,8, que está a multiplicar pelo t, a dividir por esta coisa toda, quer na equação negativa, quer na equação positiva. Portanto, fica t igual a menos π sobre 2 sobre raiz de 9,8 mais 2 sobre raiz de 9,8 kπ, ou, portanto, esta é para a primeira, ou t igual a mesma coisa, mas em vez de ter sinal de menos, ter um sinal de mais.
π sobre 2 sobre raiz de 9,8 mais 2 sobre 9, raiz de 9,8 k π, e k é um número inteiro. Portanto, sai daqui que t é igual a menos π sobre 2 raiz de 9,8 mais 2 sobre raiz... Eu nem sequer vou racionalizar isto. Raiz de 9,8 kπ, porque nós vamos apresentar na realidade aproximações. Ou t igual a π sobre 2 raiz de 9,8 mais 2 sobre raiz de 9,8 kπ com k inteiro. Okay? O que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos buscar, uma vez que o tempo só está definido a partir do zero para a frente, nós vamos buscar o instante, e sabemos que em particular isto nunca vai ser zero, vamos buscar o instante mais a solução positiva mais baixa que sair de qualquer uma destas duas equações. Pode ser desta, pode ser desta. Lá pelo facto de estar aqui um sinal de menos, não quer dizer que isto só dê soluções negativas. Algumas são negativas, outras são positivas, dependendo do valor que nós atribuímos aqui ao k, ok? Portanto, aquilo que der a solução positiva mais baixa vai ser a solução que nós queremos, ou seja, o instante em que a reta passa, portanto, a esfera passa pela primeira vez na reta R. Então, vamos lá ver isto. Ora bem, então para vos poupar um bocado o massacre da álgebra e da máquina de calcular, já estão aqui algumas soluções particulares que sejam particularmente interessantes. Então, para a equação que vem precedida do sinal de menos, experimentei aqui alguns valores. Para k igual a 0 dá-me este valor negativo, mas depois para k igual a 1 já dá este valor positivo. Portanto, para capas superiores a 1, todos os valores vão ser positivos e superiores a 1,5, e para capas inferiores a 0, todos os valores vão ser negativos e, portanto, acaba por não ser interessante. O que é interessante é este valor mínimo positivo aqui, que é 1,5 segundos, quando o k é igual a 1, portanto, é o mínimo possível das soluções particulares desta equação, precedida do sinal de menos. A que tem a versão com o sinal de mais, basicamente, para k igual a menos 1, ainda dá este valor negativo de menos 1,5 segundos, mas para k igual a 0, já passa a um valor de 0,5 segundos. Todos os valores a seguir a k igual a 0 são positivos, mas são superiores a 0,5. Portanto, sai daqui que a equação que dá o valor positivo mais baixo do tempo é esta aqui, com este tempo. E uma vez que nos pedem um instante aproximado às décimas, então é isto que nós vamos responder. 0,5 segundos é o instante em que, pela primeira vez, o nosso pêndulo passa na reta R. Okay? E, portanto, esta já está resolvida. E já estamos a resolver a questão número 7, que é a última do exame. Considera a função f definida no intervalo fechado de 1 a 2 por f de x igual a cosseno de x menos 1 mais logaritmo de x. Para um certo valor real positivo A e para um certo valor real B, a função guia definida no intervalo fechado de 1 a 2 por guia de x igual a A vezes f de x mais B tem por contradomínio o intervalo fechado de 4 a 5. Utilizando as capacidades gráficas da sua calculadora, determine os valores de A e de B arredondados às centésimas. Explique como procedeu. Na sua explicação, deve incluir o gráfico ou gráficos que tenha visualizado na calculadora, bem como coordenadas relevantes de algum ou alguns pontos, sempre que em valores intermédios proceder a arredondamentos conserve um mínimo de 3 casas decimais. Ora bem, então este problema tem duas fases. Uma fase em que nós vamos buscar dados à calculadora gráfica e uma segunda fase em que nós vamos, de facto, calcular o valor de A e de B no papel com base nas informações que nós formos recolher agora. Portanto, já tenho aqui introduzido a expressão da nossa função. Também tive o cuidado de verificar aqui na janela para que o domínio, portanto, o domínio em qualquer uma das circunstâncias é sempre de x igual a 1 até x igual a 2 e, portanto, é essa janela de visualização no x que nós vamos introduzir necessariamente. Em relação aos y, é quaisquer dois valores que me permitam ter uma melhor possível visualização do gráfico. Então, foi este o aspecto que eu obtive para o gráfico. O que é que nós vamos fazer aqui à nossa função original? Vamos buscar basicamente o valor máximo e o valor mínimo para esta função. E a partir da curva do gráfico é fácil ver que o mínimo é exatamente em x igual a 1, que é aquele valor ali naquele canto inferior esquerdo. Portanto, não vamos buscar o mínimo para aqui, porque
vamos ter algumas dificuldades porque a função continua a decrescer em intervalos menores do que este. Portanto, o que nós vamos fazer é simplesmente calcular o valor da função em x igual a 1. Portanto, vamos aqui aos cálculos e vamos buscar mesmo a opção número 1, value, para x igual a quantos? Para x igual a 1. Okay? Para x igual a 1 e a nossa calculadora diz y igual a 1. Okay? Vamos transpor estes dados para o papel, porque isso vai ser importante, e depois vamos então buscar o máximo. E vamos escolher a opção 4, máximo. Ok, em que intervalo é que nós vamos calcular este máximo? Vamos calcular este máximo existindo, portanto, vamos dizer à calculadora para procurar apenas, portanto isto depende um bocadinho dos softwares das máquinas, portanto é deste em particular, vamos procurar apenas neste intervalo. Alguns dentro deste intervalo aqui vai haver garantidamente um máximo desta função, e agora vamos pedir à máquina para indicar, cá está. Portanto, o máximo é de 1,296854 para este valor x 1,650. Okay? Vamos também passar estes valores para o papel e vamos continuar lá a fazer os cálculos que forem necessários. E já regressamos então à nossa tela e temos aqui então um esboço do gráfico que nós observamos na calculadora, basicamente com os valores que são mesmo relevantes, ou seja, o mínimo e o máximo da função, portanto aqui o domínio em que nós fizemos a visualização, mínimo de 1 e máximo de, já aproximado com 3 casas decimais, que é o mínimo que eles pedem para deixar, 1,651, 1,297. Bom, agora, o que nós temos aqui é uma função guia de x que é definida às custas de f de x, que é a, um parâmetro a multiplicado por f de x mais um certo e determinado parâmetro real b. E pedem-nos para determinar o a e o b. Portanto, esse é que é o objetivo do exercício. Dizem-nos adicionalmente que o conteúdo mínimo de G é o intervalo fechado de 4 a 5. Quer dizer que esta função f tem mínimo de 1 e máximo de 1,297 aproximadamente, mas, portanto, neste intervalo, no mesmo intervalo, a função G passa a ter mínimo de 4 e máximo de 5. Ora, o que é que este parâmetro A faz à função? Quando eu multiplico uma constante pela função, vai-me fazer uma deformação no gráfico, vai-me dilatar ou contrair o gráfico da função, consoante o valor de A, portanto, consoante seja superior a 1 ou esteja entre 0 e 1, porque eles nos dizem que é positivo. O valor de B nós não sabemos nada, portanto pode puxar todo o gráfico da função para cima ou para baixo, consoante seja positivo ou negativo. O que nós sabemos então é que quando eu estou para x igual a 1, quando eu tenho o mínimo da função que é 1 em f de x, quando eu tenho o mínimo 1, ao multiplicar por a e depois somar b, este mínimo passa a ser de 4. Ou seja, a multiplicado por f de 1 mais b é igual a 4, por um lado, e por outro lado, o a multiplicado por f de 1,651 aproximadamente mais b passa a ser 5 em vez deste 1,297 que aqui temos. Okay? Ou seja, significa, eu vou continuar já agora aqui talvez, que a f de 1 é 1, portanto a multiplicado por 1 mais b dá 4. Ou ainda, de forma mais simples, a mais b é igual a 4, por um lado. Por outro lado, este f de 1,6 vai dar 1,297 multiplicado por a, ou seja, 1,297a, mais o nosso parâmetro b, agora vai dar 5. Okay? E estas duas situações têm que se verificar em simultâneo. Ou seja, quando a gente tem duas equações a ocorrer em simultâneo, isso vai levar-nos aqui para um sistema. E a resolução deste sistema de duas equações em duas incógnitas vai nos permitir ir determinar o valor dos parâmetros A e B. Ora bem, eu já preparei aqui o sistema de avanço, uma vez que eu acho que esta parte já é relativamente simples para toda a gente. Deu-nos então este valor de parâmetro A de aproximadamente 3,37. Atenção, aproximado às centésimas tal como é solicitado no exercício. E B aproximadamente 0,63. E, pronto, e basicamente é esta a resposta ao exercício número 7. E isto conclui não só a questão, como também o exame. Se ficaram com alguma dúvida ou quiserem deixar uma sugestão,
Deixem nos comentários que eu, assim que puder, respondo. Digam também o que é que acharam do nível de dificuldade dos exames da altura de 2006, tá bom? Então vá, um abraço para todos, até à próxima. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!